Olá, pessoal! A gente está aqui com um tema super importante hoje. Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, muita gente ainda pensa apenas na agressão física. Mas a violência pode ser muito mais silenciosa. Pode ser emocional, psicológica, patrimonial e muitas vezes começa de forma quase que imperceptível. E é justamente essa escalada que, em muitos casos, pode levar ao desfecho mais extremo, o feminicídio. Por isso, hoje a gente recebe aqui a delegada Daniela Pinheiro. A doutora Daniela é delegada de polícia do estado de São Paulo desde 2009, atuando na linha de frente no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas melhor do que eu apresentá-la, eu queria passar a bola para que ela pudesse falar um pouquinho sobre ela para a gente. É um Olá. prazer te ter aqui com a gente nesse podcast super especial, Daniela. Posso chamar de Daniela, doutora Daniela? O que você Pode chamar prefere? de Daniela. Tudo. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu fico muito feliz quando me convidam para falar sobre o tema, porque a gente combate violência doméstica falando sobre o tema. É Sim. diferente de outros crimes em que a prevenção é feita pelo número de policiais na rua, a violência doméstica acontece dentro de casa. Então a gente precisa realmente tornar que as pessoas conheçam todas as formas e a maneira de sair da violência, né? Eu não sou de São Paulo, né? Eu nasci em Manaus, cresci numa cidadezinha do interior do Pará que só chega de barco até hoje. Então, eu sempre decidi desde criança que eu queria fazer direito. Perfeito. E eu brincava com a máquina de datilografar dos meus pais ali para brincando de advogada, tudo. Quando chegou a hora do vestibular, eu decidi que eu queria fazer o vestibular para São Paulo. Naquela época a gente tinha aquele guia do estudante que trazia Sim. as faculdades, e tudo. E decidi que ia vim sozinha. A gente se inscrevia por carta, a gente era outra época. Você fazia uma procuração para a pessoa te inscrever no vestibular. E aí eu vim, sem conhecer nada nem ninguém. Eu tinha 17 anos recém-completados, vim com uma carta de autorização da minha mãe Olha. para poder me hospedar em hotel, tudo. Tive até dificuldade, porque eles queriam emancipação, né? E eu tinha só uma Uhum. carta de autorização. Mas deu tudo certo, encontrei pessoas maravilhosas. Não passei de imediato no vestibular, precisei fazer cursinho mais 6 meses em São Paulo, e aí passei para fazer faculdade. Na época eu entrei no Mackenzie, ganhei bolsa na faculdade. E ao longo da faculdade, ali nos estágios, eu fui vendo o que que eu realmente queria. E aí eu fui estagiar no Ministério Público Uhum. e me apaixonei pelo direito. Na verdade, eu já era apaixonada pelo direito criminal desde os filmes, né? Então, me apaixonei pelo direito criminal e concluí a faculdade, advoguei um tempo. Depois eu fui ser oficial de promotoria com o mesmo promotor público com que eu tinha estagiado. E aí, em 2009, eu passei no concurso para delegada e iniciei minha carreira em delegacias bem periféricas. Eu fazia só plantão noturno e finais de semana, né? Então, era aqueles plantões quando não tinha nenhum outro delegado, Sim. era sempre você fica respondendo por 3, 4 delegacias. Eu comecei na Zona Norte, então foi um período de adaptação ali, mas muito divertido. Eu brinco que a carreira a gente escolhe, mas no meu caso a minha me escolheu, né? Eu estava estudando para magistratura, fui até a última fase, que é a fase oral, reprovei, e aí logo em seguida abri o concurso para delegado, eu prestei naquela coisa de, vou prestar todos os concursos que tiver. Sim. Passei, não foi nenhum milagre, tá, gente? Eu estudava muito, eu só estudava. Sim. E aí eu passei, que eu não estava com foco nesse concurso na época. E quando eu entrei na academia de polícia, aí eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar. Que bacana. Porque diferente, eu tinha estagiado no Ministério Público, né? Diferente da magistratura e do Ministério Público, a gente vai no local do crime na hora que acontece. Você não Uhum. vê depois, você vê Sim. naquele momento imediato ali, quando tudo tá. Muitas vezes o local do crime, o corpo no local, as pessoas, a vítima, o contato direto. E isso me conquistou bastante. Que legal. Que bacana. Muito bom. Vamos começar com as Vamos, perguntinhas, então? vamos, deixa eu, né, dar as boas-vindas para você e dizer do prazer de conhecê-la ao vivo e em cores, porque a doutora Daniela, ela também é docente na pós em sexologia, que é o curso que eu coordeno na Faculdade de Medicina do ABC, né? E também arrasa lá, né? Com uma aula maravilhosa, né? Então, obrigada, né, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, tanto para estar aqui quanto para participar do curso de pós-graduação, que é muito gostoso dar aula. Minha mãe era professora, para mim é um prazer enorme. Aham, muito bom. Daniela,
O feminicídio, ele costuma ser o fim de uma escalada de violências anteriores, né? Então, na sua experiência, quais sinais ainda são mais subestimados, tanto pelas vítimas quanto pela sociedade? O feminicídio, ele é a última etapa do que a gente tem ali como um ciclo de violência doméstica. Na verdade, hoje a gente trabalha com o conceito de espiral, né? Então, os relacionamentos, eles vão tendo aquela fase da escalada, começa a pequena tensão, depois tem a escalada e tem a ação criminosa. E aí depois esse ciclo se repete, muitas vítimas ficam nisso durante muitos anos, tentam sair, não conseguem, por isso que a gente fala que trabalhar com violência doméstica é um pouco mais difícil. E esse ciclo vai se repetindo e vai se repetindo. O que que a gente tem percebido nos últimos anos? Que antigamente a gente falava em ciclo porque imaginava que aquilo demorava um período determinado, mas a gente percebe que está ficando cada vez mais curto esse Uhum. período. E há uma progressão. Então começa com um grito e pode e vai escalando até ocorrer um evento fatal, que é o feminicídio, né? Então, assim, dificilmente, eu não vou dizer 100%, porque tem sempre algum caso que é exceção, mas eu diria que 99% das vezes em que ocorreu um feminicídio, 99,9, tá? Houve algum outro sinal antes de que isso iria ocorrer. Sim. Então é preciso que a gente, como sociedade e nós mesmos, né, nos nossos relacionamentos, às vezes até sou chamada para fazer palestra para homens, alguns homens falam, nossa, mas isso eu não tinha percebido que eu fazia, que era, porque também a gente trabalha nesse conceito de que a mulher evoluiu muito em seus direitos, e tanto profissional e tudo, e isso trouxe um certo conflito para as relações, né, então Sim. e aí fica essa coisa de homem contra mulher, e não é isso, nós queremos Uhum. tanto as mulheres quanto os homens para junto, para poder a gente seguir numa sociedade melhor, com a formação da geração que está vindo aí. Então, geralmente, tem ali uma proibição no início do namoro. Ah, é uma pessoa super extrovertida, uma pessoa que gosta de esporte, uma pessoa que gosta de tudo. E aí começa um relacionamento. É óbvio que quando a gente começa um relacionamento, tem sempre aquela fase da paixão, que você fica mais. Mas aí a pessoa já deixa de fazer tudo que gostava, já não faz, não frequenta os mesmos lugares, se afasta dos amigos, deixa de ser uma pessoa. Era uma pessoa extremamente vaidosa, deixa de ser. Era uma pessoa no ambiente de trabalho super extrovertida, já não é mais. Então, isso tudo que eu brinco são aquelas bandeirinhas vermelhas, sabe? Sim. Vamos prestar atenção? Se é uma amiga, se é uma conhecida, ou às vezes a gente mesmo, assim, você só quer já fazer passeio com aquela pessoa, você não tem mais vida. Então, tudo isso é um Sem sinal. ela. E a É, pessoa, ela começa a achar e estimular que, legal, olha, você tá só aqui comigo, você não vai mais na casa da sua mãe no final de semana, você não tem mais você não sai mais com a sua irmã, com as suas primas, você não tá indo mais na academia, então ele começa no isolamento e afastando aquela mulher da rede de apoio que ela poderia ter. São os primeiros sinais. Não estou falando que toda vez vai acontecer isso, né? Mas assim, é um sinal muito importante para a gente ter antes de qualquer outra violência. Porque o controle, eu tenho vítimas que elas tinham, e vítimas, até depois eu vou falar um pouco sobre isso, vítimas com alto poder aquisitivo, que elas tinham que chegar no lugar, vítimas independentes, Sim. profissionalmente, mas elas tinham que chegar no lugar, filmar e mandar. Isso é controle. controle total. Isso é uma violência psicológica. Não se vive dessa forma. Então, são sinais que a gente tem que ficar prestando atenção. Aí houve um grito, um xingamento, bateu na mesa, porque fala, é sempre isso, bater nessa mesa porque eu não quero bater em você. Tive inúmeros casos que quebrou boxe de banheiro, dizendo, eu vou quebrar o boxe do banheiro para me desestressar. Então, assim, Nossa. são todos sinais, são pequenos sinais que a gente tem que prestar atenção. Recentemente me convidaram para falar num debate que eu achei muito interessante, que era para falar de violência doméstica utilizando um filme como base. E a gente usou um filme que chama Querida Alice. E é uma violência psicológica bem Sutil. sutil nesse filme. Uhum. O quanto ela vai criando gatilhos ali, ele começa a afastar ela das amigas, e numa coisa de cuidado, de que, nossa, você precisa. E aí, de repente, quando ela se vê, ela tá envolta, que ela não sabe, ela perdeu a própria identidade. Sim. E isso é muito comum com as mulheres. A maioria, né, pelo menos, assim, do que eu vejo no meu dia a dia, ela tem essa coisa de se dedicar para a família, de se dedicar para o marido, e ela vai perdendo a própria identidade. E aí, a ponto dela não saber mais como se defender, nem mesmo como se afastar daquele relacionamento abusivo. Sim. Eu estava pensando aqui porque você trouxe um pouquinho da percepção das outras pessoas que convivem, né? Como ajudar e de repente falar para essa pessoa, olha, isso aí é um red flag, né? Uma bandeirinha Isso. vermelha. E falou também um pouquinho de como identificar que aquilo pode ser, embora sutil, uma
uma violência, né, psicológica. É, mas para quem tá, porque é difícil a pessoa tomar uma atitude, né? Ela deixa passar. Eu acho que quem tá numa situação como essa, ela acaba deixando passar. O que que você diria que é determinante observar que a partir dali aquilo pode escalar? Porque tem aquele, de repente, a proibição, o controle em formato de carinho, a proteção, mas deve ter alguma coisa ali, como exemplo de atitude, que é um sinal realmente de alerta para a pessoa não permanecer na relação, realmente procurar ajuda. O que que você diria que é Olha, importante observar? eu acho assim, é muito individual isso, né? As pessoas. Para mim, o controle ele é uma questão muito forte, por conta de eu ter vivido toda a minha vida sozinha. A minha história de vida, eu saí de Juruti quando eu Sim. tinha 13 anos de idade, porque lá não tinha segundo grau. E na época nós já íamos morar em república, a gente morava sem um adulto. Então, ter a minha liberdade, para mim, é um fator muito determinante. Mas eu tenho vítimas que cresceram e eu respeito, aprendi, né? Até ouvindo uma senhora vítima, porque aí eu falo, gente, sejam independentes. Eu vou falar sobre isso, porque eu acho que tem que ser. Uhum. Nem que tem que ter uma conta separada para ter um dinheiro para si. Mas essa senhora uma vez falou para mim, mas doutora, por que que eu não posso ser dona de casa? E ela estava certa. Eu Sim. estava levando a minha vida, a minha régua, para pessoas que não, às vezes ela só queria ser dona de casa, É. né? A única coisa que eu pedi é que ela tivesse uma independência para que ela pudesse sair desse relacionamento. Então, assim, a decisão, tanto para a vítima perceber que, olha, isso aqui está passando do ponto, quanto o limite do autor é muito individual. Sim. Eu não sei qual é o limite do autor, e isso me preocupa muito. Uhum. Porque a qualquer momento, e aí é o que a gente tem de dificuldade, esse autor, ele pode sair de um grito e uma ofensa para uma agressão física até fatal. Fatal. Infelizmente, alguns casos, eles praticam, né, o homicídio e em seguida praticam suicídio, que Sim. são os Sim. locais que mais comuns, assim, anos atrás que eu tinha de violência doméstica. Então, a gente fica sem a resposta, Uhum. porque a mulher morre e o autor morre também. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento a ações violentas, ainda que não seja violenta com a vítima. Uhum. Então é muito comum eu ter contato com vítimas que falavam assim, ele já foi violento com outras pessoas, já estourava no restaurante. Ah, um dia entrando no estacionamento brigou com outra pessoa. Então Uhum. assim, esses, lógico que pequenos, né, vivendo É. numa cidade como São Paulo, todo mundo tem seu dia ali, vai, seu dia de De fúria no fúria. filme, né, que a gente brinca com isso. Mas a pessoa que é sempre explosiva com o outro, há uma grande probabilidade dela explodir com você. Então, se a mulher está num relacionamento, que ela tá vendo aquele parceiro seguir por uma situação que é sempre explosiva com o outro, às vezes explosiva com os familiares, né? Então, assim, não é. Eu brinco que eu tenho uma amiga que ela chegou pra mim e falou assim: Nossa, ela iniciou um relacionamento e falou assim: Nossa, a mãe dele falou que eu sou ótima, que ele não tinha a menor paciência com as ex. Todas as ex eram. Ela nunca viu ele ser assim com as ex. Aí eu já fiquei, falei, você é a Aí, Uhum. próxima, né? é, Uhum. Não é assim, você justamente. não tem, Você é a próxima sem vítima. nenhuma diferença das outras. Sim. E aí passou os meses, e aí ele foi agressivo com a mãe um dia, e aí ela veio e contou, falou, nossa, fulano gritou com a mãe. Eu falei, olha, vamos sentar aqui, eu e você? É a pessoa Uhum. chata do grupo, né? Pra quem... Eu já vejo a minha amiga falando assim, nossa, eu conheci uma pessoa, eu vou viajar pra não sei pra onde. Eu falei, vai cortar você todinha e vai jogar seu pedaço do corpo no deserto. Eu preciso saber onde é que você tá, porque era nos Estados Unidos. Eu falei, Me não vou passa a sua achar nem seu localização. corpo lá. Então eu sou sempre a que causa o pavor. Mas nessa eu falei, olha, vamos sentar? E não deu outra, passou um tempinho. Veio ali o grito, mas só que aí eu também já tinha falado e ela começou a ficar atenta. E aí no primeiro grito ela falou: "Ó, não dá mais, não é pra mim." E passou um tempinho, a gente começou a perceber que ele teve acompanhando, né? Teve problemas com outras, eh, nem namoradas. Ele iniciava um relacionamento e já começava, porque aí a gente também já começa a pensar que eu tenho que trabalhar esse homem. Ele não sabe se relacionar. Sim, sim. É. Não, e você, a pessoa, você falou, eu sou a chata, mas a amostragem que você tem de coisas que acontecem, né, te permite enxergar esses sinais, mas, Sim, né? sim. Então, a gente vê muitos casos em que a vítima já tinha buscado ajuda antes, né? Mas o que hoje ainda, né, dificulta esse rompimento do ciclo da violência? São muitos fatores, tá? Eu trabalho numa área, então a Delegacia de Defesa da Mulher ela é uma delegacia especializada. Como é que funciona? A capital de São Paulo possui 9 delegacias de defesa da mulher, por regiões, né? Então a polícia em São Paulo ela é dividida por regiões na capital.
E eu tô na Zona Oeste, então eu tenho ali áreas desde comunidades, então eu tenho ambientes ali como Paraisópolis e áreas muito nobres. Então aí a gente vai estabelecer quais são os fatores que mantêm uma vítima de violência doméstica dentro de um relacionamento. Aí você pensa sempre, necessidade financeira, dependência econômica. Não é só isso. É a primeira coisa que vem à cabeça. Porque senão eu só Uhum. teria violência doméstica no ambiente menos favorecido, mas eu não tenho. Eu tenho assim, a violência doméstica ela atinge todos os padrões socioeconômicos e socioculturais, né? Então a gente consegue, falando sobre feminicídio, eu uso sempre o exemplo da juíza do Rio de Janeiro. Ela Uhum. era uma juíza, ela pediu medida protetiva, o Tribunal de Justiça designou escolta armada para ela. E num belo domingo, de 20 ou 22 de dezembro, ela dispensou a escolta, confiando no ex-marido, porque ela tinha 3 filhas com ele, foi levar as filhas para passar o Natal com ele, e ele esfaqueou 9 horas da manhã no ponto turístico no Rio de Janeiro. Então, assim, são muitos fatores que mantêm uma vítima de violência doméstica ali naquele relacionamento. Então, a gente tem ali dependência econômica, sim, né? Então, para aquela vítima que está em área menos favorecida, que possui menos poder aquisitivo, a dependência econômica ela grita mais, por quê? Porque é sobrevivência. Sim, Ela precisa comer, ela precisa morar, ela precisa dar de comer para os filhos. Então, é por isso que a gente vê essa muito gritante ali, sim. porque é algo que está gritando na vida dela como um fator de sobreviver mesmo. Mas a gente tem a dependência emocional. Eu tô com uma amiga agora que não consegue sair de um relacionamento abusivo porque ela assim, ela é uma profissional super dedicada, linda, maravilhosa, tem tudo, mas ela não consegue porque ela tá nessa dependência emocional. Sim. Existem fatores religiosos também que as pessoas não falam muito, e eu gosto muito de bater nesse ponto, né? Que depois do falecimento da minha mãe, eu cresci na religião católica. Minha cidade era uma cidade muito católica, Uhum. foi fundada por um padre jesuíta. E depois que a minha mãe faleceu, eu também convivi com outras religiões cristãs. E depois que a minha mãe faleceu, eu me tornei evangélica. E o mundo evangélico, ele me incomodava bastante, porque era aquela coisa, a primeira pessoa que a vítima buscava era o líder de célula dela, era o Uhum. pastor. E aí ele dizia, não, volta e ora na mesma casa que o agressor, é Sim. um risco muito grande. Então eu até fui fazer um curso de teologia na Faculdade Batista de Teologia, e para eu argumentar, que eu gosto de argumentar de igual para igual, não quero que me digam as coisas. E conheci o professor Saião, que é um dos maiores hebraístas do Brasil, participou da tradução da Bíblia NVI, e ele traz algumas coisas muito interessantes nesse ponto. A questão religiosa mantém muitas vítimas nesses relacionamentos, porque elas prometeram que era para casar para sempre, que elas estão destruindo a família. Então, Sim. é outro fator que deve ser considerado, especialmente num país como o Brasil, que é muito religioso ainda. Uhum. Existe o fator do constrangimento. É muito difícil para uma mulher que tem uma posição, que tem um alto poder aquisitivo, o constrangimento. Eu tive uma vítima, eu estou bem ao lado da USP, Uhum. e eu tive uma vítima que ela estava ali fazendo uma pesquisa. Na área dela, ela era a pessoa número um, era química a área dela, ela estava fazendo PhD, pós-doc, alguma coisa do tipo, e ela ganhou uma bolsa para ficar nesse estudo dela. Ela entrou em acordo com o marido, olha, a minha bolsa vai pagar melhor, você fica em casa tomando conta das crianças, era um acordo entre eles. Mas aí aquilo foi escalando, porque também há uma dificuldade dos homens, até por uma questão cultural Sim. do país, Uhum. do mundo, na verdade, em que as mulheres têm uma posição maior, um cargo de hierarquia maior, enfim. E aí ele tinha como ela estava na USP, ela era bolsista da USP, eles podiam usar toda a estrutura da USP. Então ele foi fazer uma aula de tênis com o filho, ali na USP, acho que é no CP da USP, e ele agrediu a criança e depois ele agrediu ela com a raquete, né? E Puxa. aí aquilo para ela foi assim, o pior momento era o constrangimento dela ter sido agredida num ambiente que todo mundo conhecia ela, em que ela era o grande destaque na Sim. área dela, né? E esse constrangimento faz com que mulheres de alto poder aquisitivo ou sociocultural se mantenham em relacionamentos abusivos e a gente nem saiba, porque elas não querem o julgamento, elas não querem o constrangimento, Sim. né? Então, assim, para uma pessoa que é mais conhecida, hoje com as redes sociais e o julgamento de todos os lados, é muito difícil porque você vai lidar com todas as questões do fim do seu relacionamento e todo o julgamento público Sim. também. Porque todo mundo tem um palpite para dar, ainda que ninguém saiba o que aconteceu naquele relacionamento.
né? Então, todo mundo vai dar algum palpite. Uhum. São tantos fatores que fazem com que essa mulher adie, sair do relacionamento, ela tá vendo, aí ela vai tolerando, ou mesmo procurar ajuda, porque a partir do momento que ela procura ajuda, é possível que isso se torne público e que ela tenha que encarar esses entraves que ela colocou ali para poder sair desse relacionamento. Sim, sim. É quase uma briga dela contra ela mesma, né? Porque daí vai ficando cada vez mais exposto e ela precisa tomar alguma atitude, né? É, eu tenho uma pergunta aqui que é relacionada a redes sociais e controle digital. Porque você falou um pouco do controle, mas hoje com rede social isso fica ainda mais fácil para o agressor, né, de exercer aquele controle. Tem aparecido muito esses casos, assim, que começa por rede social, ou até stalker, né, que fica perseguindo alguma vítima na rede social? Queria saber se você tem se deparado com essas situações. Tem bastante. Aliás, assim, as redes sociais, elas trouxeram uma quantidade enorme de problemas, Sim. né? Então, assim, eles brigam muito porque, você adicionou tal pessoa. Eles ficam contando quantas pessoas foram adicionadas. Isso é outro sinal. A partir do momento que a pessoa chega e fala, você adicionou 3 homens, não quero mais. Sai desse É, relacionamento. Não, não é bom. Você foi em tal lugar, a pessoa tava. Teve uma ocorrência minha que o autor viu uma foto e no cantinho da foto aparecia um braço que podia ser de um homem. nossa. E aí já causou ali uma série e escalou para uma agressão física. Começou com isso, escalou para uma agressão física. De perseguição, hoje existe eu tô com os 3 últimos flagrantes que eu fiz, eu descobri que existe um aplicativo. Eu sou muito, muito não digital. Eu Aham. tenho certas dificuldades com o mundo digital. Eu sou a última a ir para o mundo digital, né? Eu ainda não uso IA para as coisas. Eu tenho dificuldade com isso. O meu computador eu tenho que ligar e ele funcionar, porque se ele não liga, eu já começo a chamar alguém para Já tem arrumar. alguma coisa errada. Mas aí eu descobri que tem um aplicativo agora que realmente, para uma questão de segurança, seria até interessante, mas ele não está sendo usado com essa finalidade, Sim, né? Ele acompanha o o trajeto. trajeto todo e os autores estão fazendo isso. Eu tive 3 casos distintos, bairros diferentes, vítimas de realidade diferente. Era o mesmo aplicativo que eles usavam para monitorar onde a vítima ia. E aí, porque uma delas passou, e ela falou que estava até dentro do metrô quando passou, num local que tinha um motel, esse autor pegou ela, colocou no carro e falou: você vai lá agora comigo para mostrar que é o metrô que passa lá e não que você não parou lá com o carro. Aí ela falou que dentro do metrô, para completar, ela usava o Wi-Fi do metrô, travou ali num certo trecho, então pulou daquele trecho para outro trecho, e aí ele ficou dentro com ela no carro dele, já quase meia-noite, passando nos trechos lá para ver se realmente era a linha do metrô que passava lá ou não. Então, assim, isso é muito complicado para Sim. gente. Aí as vítimas bloqueiam esses autores em tudo, né? Quando elas vão lá, registra o BO, pede a medida protetiva, bloqueia em tudo. O outro problema nosso qual que é agora? O Pix, porque eles fazem Pix de 1 centavo, e o que me irrita é esse valor, 1 centavo, para mandar aproveitar a caixa de texto da mensagem para ofender, para mandar mensagem, conseguir contatar a vítima de alguma forma, né? E não tem jeito, a gente vê ali, eles Sim. fazem Pix seguidos, que aí é o crime de descumprimento da medida protetiva, e novos crimes, ameaça, injúria, enfim, eles Uhum. utilizam realmente aquele espaço para isso. Então, as redes sociais são um ambiente que, sim, causam. Em primeiro lugar, elas causam muito atrito nas relações, as pessoas não são maduras suficientes Sim. para lidar com as redes sociais, né? Eu acho que se você tiver num relacionamento, que se você tiver cá entrando para ver se a pessoa adicionou mulher, curtiu mulher, a minha amiga fala, porque meu namorado curtiu mulher de biquíni. Eu falei, minha amiga, para, isso é loucura. É. Vai lá, curte uns homens também, tá tudo certo, tá? Evolui. Então, se você ficar nesse relacionamento, a probabilidade de uma escalada é muito grande. E as Sim. redes sociais trouxeram esse problema. Essa facilidade, né? Porque tá tudo Facilidades e escancarado, problemas, né? né? Assim, Não, e essa facilidade de você ficar tomando vigiando a outra isso. E o pessoa, maior crime stalkeando. de dano que nós temos hoje das vítimas é quebrar o celular. Eu Olha. brinco, não olhe o celular do seu marido, não olhe o celular da sua esposa. Vai ter um grupo lá que postou um vídeo, que falou da fulani. Não olha, não olha. Melhor coisa, para Sim. paz interior de todos. Aí tem uma que fala assim, mas eu tenho a senha dele e tem minha senha. Isso não vai dar certo. Ah, eu também acho. Tem cada um sua vida privada. Se você não confia, separa. Porque não dá Sim, para viver com uma sim, pessoa que você não confia. Não sim, tem É como. isso aí. com certeza.
E na sua avaliação, esse aumento, né, nos casos de feminicídio, está mais ligado à maior visibilidade, né? As mídias estão mostrando mais, ou há um agravamento real da violência? Que eu acredito assim, que pelo menos assim, a escalada da crueldade parece que é mais dessa, né, desse momento assim que a coisa está ficando cada vez mais cruel, né? Olha, aí são três fatores que a gente tem que Aham. pensar, tá? Eu não acho que houve tanta escalada assim. A verdade é que agora a gente fica sabendo. Então, o que acontecia lá na minha cidade, no interior do Pará, a gente não ficava sabendo. Poderiam acontecer crimes bárbaros, mas a gente dificilmente iria ter conhecimento. Ou passava no jornal regional de lá e não chegava a um âmbito nacional, ou não era publicado em local nenhum, só no jornal da região mesmo, e o país como um todo não se chocava, não ficava sabendo, então esse é um fator, né? Então hoje os crimes é rápido, acontece lá, não sei, eu nasci em Manaus, mas eu vou chutar um pouco mais para distante, algo no Acre, a gente fica sabendo imediatamente, Sim. né? Se for um crime bárbaro. Então esse é um fator. Outra questão é que nós tivemos uma mudança legislativa em 2015. A palavra feminicídio, ela não existia na nossa legislação. Ela entrou na legislação oficialmente como uma qualificadora. No crime de homicídio, acrescentaram um adendo ali e colocaram, ó, se for contra a mulher por questões de gênero, feminicídio. Deram esse primeiro nome ali. E no final de 2024, em outubro de 2024, é que veio um crime autônomo e aí separou do homicídio e nós tivemos ali o crime específico agora no 121A, porque para quem não sabe, o 121 é o crime de homicídio, e no 121A criaram, tirou aquela qualificadora que era um adendozinho e colocaram aqui num crime próprio. Daí nós temos o quê? Então eu vejo muito falando, em 2025 houve uma escalada. O crime, ele surgiu no final de 2024. Se Uhum. eu falo em termos de estatística, ele vai ter um aumento, porque agora eu tenho um crime próprio para isso. Sim. Porque como que antes a estatística era feita? Tinha que levantar todos os crimes de homicídio, todos os crimes de homicídio que a vítima era mulher, qual foi a prática desse crime? Se foi ela foi vítima de latrocínio, roubo, ou foi uma briga de vizinho, uma briga por herança, ou foi uma morte por uma questão de gênero, por uma questão que também não é só a violência doméstica que é o feminicídio, também Sim. pode ser por uma questão do gênero feminino, né? Então a gente tem muitas transexuais que são vítimas de feminicídio por conta de gênero. Então eu Uhum. tive um caso em que a moça foi assassinada, ela era garota de programa, ela saiu com um cliente e o cliente sabia que ela era transexual, mas depois do programa ele a matou por uma questão de gênero. Não é a Tá. violência doméstica, mas ainda assim é Se feminicídio, enquadra. né? Então, assim, esse aumento ele vem de vários fatores. Dessa questão da mudança legislativa e de estatisticamente a gente colocar dentro do crime certo agora, da gente conseguir fazer o Uhum. levantamento correto. Porque quando eu estava lá no adendo em 2015, existiam estados que não tinha isso na hora de registrar o boletim de ocorrência. E isso entrava ali no que a gente chama de cifra negra, que não Uhum. chegava ao conhecimento e a gente não conseguia colocar ali. Agora, eu não consigo falar para vocês com certeza, e olha que eu vou fazer 18 anos na polícia, se de fato a gente não teve um aumento do crime. Tá. Porque, aparentemente, quando a gente vê as notícias, sim, mas me parece que eu ainda tô nessa fase de. Antes eu não tinha todas as notícias. Eu mesma fiz inúmeros casos de feminicídio, quando eu estava no plantão, quando eu fiquei no plantão, que nunca foram noticiados, que Entendi. nunca foi para a imprensa. Então, tiveram vários que eu fiz que nunca foi para imprensa. E ainda esse ano, em janeiro, eu fiz um último de um feminicídio tentado, em que o autor esfaqueou a vítima 17, 13 vezes. Não, também não foi para imprensa, Uhum. né? Sim. Então, esse vai entrar na estatística ali do ano que vem, vai estar, com Uhum. certeza, porque ele está registrado como feminicídio, tudo, dentro da estatística ele vai estar lá. Outros casos que também a gente tem que levar em consideração são casos que iniciam como uma morte suspeita e ele é registrado o BO como uma morte suspeita ou um suicídio, e ao longo da investigação se descobre que foi um homicídio. Se ninguém voltou para corrigir a natureza do boletim de ocorrência, esse Não caso entra não na vai Não vai ser entrar reportado. estatisticamente como feminicídio.
Porque as estatísticas hoje são feitas com base na natureza dos boletins de ocorrência. A maioria, pelo menos pelo que eu saiba, são feitas com bases na natureza do que é o registro da ocorrência. Então, aí nós tivemos um caso muito famoso, que foi o caso do coronel com a soldado, com a Gisele, Uhum. e foi registrado inicialmente como suicídio. Sim. Uhum. Né? Eu sei que voltaram e corrigiram a natureza desse boletim de ocorrência, mas se não tivesse sido feito isso, Não entraria entraria. como uma cifra que a gente não teria esse número pra gente. Então são muitos fatores e quando fala assim, em 2026 aumentou 80%, de certa forma, lógico que tirando as vidas, né, é uma tragédia, Sim. mas em termos de levantamento de investimento, de recurso e de como eu vou atuar nisso, pra gente é bom que tem esse dado correto, Sim. porque eu preciso que o dado chegue correto, para que eu consiga disponibilizar verbas para políticas públicas na quantidade que aquele crime necessita. Uhum. Então, hoje, eu acho que ainda é cedo, porque outubro de 24, para a gente falar em termos estatísticos, a gente só teve um ano, que foi Não tem 2025. referência ainda. Então, acho que assim, para trabalhar com isso, eu não entendo tanto de estatística assim, mas sei lá, eu preciso de um balanço de 3 anos, pelo menos, Uhum. para eu saber comparar o ano de 2026 com 2025, e aí sim a gente começar a trabalhar esses números de fato. Mas de qualquer forma, são números muito altos. Muito Uhum. altos, é. Muito altos, em que a vítima ela morre pelo simples fato de ser mulher. Né? Então, o lugar mais perigoso para uma mulher morrer, ser vítima de homicídio, estatisticamente falando, é dentro de casa. Dentro da própria casa. Exatamente. Por os homens é na rua, com crimes violentos, eles são mais vítimas de crimes violentos na rua. As mulheres morrem mais dentro de casa. É realmente, né? Um tema denso. Por isso, eu queria mudar um pouco o olhar aqui e falar de você, né? Ainda dentro dessa realidade. E falar um pouco de carreira. Você hoje ocupa um lugar de liderança, um cargo de liderança, né? Numa área que é historicamente masculina, né? Como foi construir essa trajetória? Quais foram os desafios que você enfrentou? Foram muitos, né? Imagina. Primeiro que, assim, eu tenho 1,56 m, gente, então é difícil. E eu entrei na Bem-vinda ao polícia, clube das baixinhas, né? Bem-vinda mesmo. e quando eu entrei na polícia eu tinha acho que 44, 46 quilos. Eu era muito magrinha. Uhum. Então, eu entrei na polícia, eu tinha 27 anos e fui trabalhar logo que eu saí da academia de polícia. Eu fui designada para um plantão na periferia da Zona Norte. E fui Uhum. eu e 3 outros colegas homens do mesmo concurso para se apresentar nessa delegacia. Quando eu cheguei lá, né, eu cheguei com a minha portaria e tal, e eu entreguei pro delegado-chefe, ele falou assim, eu sou contra a mulher na polícia, mas já que você tá aqui, eu vou te colocar em algum lugar. Hoje ele é meu Que recepção. amigo, tá tudo certo, assim. Aham. Realmente, a polícia, ela é um ambiente predominantemente masculino, e que você tem que ir... Qual que é o problema para nós mulheres, que eu percebo? E aí eu fui com esses 3 amigos homens. E assim, tinha um deles que começou, eu não vou dar conta, não vou dar conta, e ele tinha pavor e não queria. E então assim, você não pode só fazer igual, você tem que fazer mais, Uhum. né? Por fim, esse colega ele pediu exoneração, ele não era para ele foi ser juiz no Rio de Janeiro Olha só. depois de um tempo. Mas assim, as pessoas duvidavam mais de mim do que de qualquer outro. Então você tem que sempre fazer o que eles fazem e provar que você pode fazer mais. A Sim. verdade é essa. Então, existem sim carreiras que ainda mudou muito, tá? Hoje tem uma turma na Academia de Polícia de Delegados que está em formação, que está 50%, 50%. É a primeira vez, Olha que praticamente maravilha. 50%. E é a primeira vez na história da Polícia Civil de São Paulo que nós temos uma turma de delegados em que está quase igual o número de mulheres com homens. Por outro lado, as mulheres também estão mais. Eu vejo pessoas que vêm falar comigo, porque eu quero ser delegada. Mas aí eu brinco. Você tem que querer. Assim, é legal, você tira foto, posta pro Instagram. Legal, também Aham. faço. Mas você também vai lá no local onde o morto tá há 5 dias, em Sim. estado de putrefação, e tem que aguentar. Não pode ficar dentro da sala do delegado lá sem ir no local. Você tem que ir no local. Então, quando eu cheguei, essa mesma pessoa que me recebeu dessa forma, é meu amigo, me deu muito conselho, foi assim, o pilar ali meu inicial. Ele me falou uma coisa que eu guardo pra vida e falo pra todos os policiais, não só pra carreira de delegado, mas pra todos os policiais que trabalham comigo, que acabam de sair da academia de polícia. Pra você entrar numa carreira policial, você não pode ter 2 coisas, que é preguiça e medo. Lógico que o medo, gente, você vai ter, mas você tem Aham. que, né,
A questão é ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, senão você não pode ficar nessa carreira. E tá tudo bem, nem todo mundo é para Sim, essa carreira, é perfil, né? né? Então, assim, você tá ali no final de um plantão, e aí chega uma ocorrência com homicídios múltiplos no local, você vai ter que passar do seu horário. Eu já fiquei para 28 horas com uma ocorrência dentro da delegacia. Olha. Então, assim, você fica lá, você tem que terminar. Até porque, para quem não sabe, porque eu tive uma policial nova que ela chegou assim e falou: ai, doutora, a gente não pode parar o flagrante hoje e continuar amanhã. Não, não pode, tá? Para quem não sabe, se você Dá para começa, esperar. você termina Sim. a ocorrência. Então, isso é importante que você tenha para poder atuar dentro de uma área como a que a gente atua. Criam muitas barreiras para a mulher, mas aí eu conquistei, e eu só tive uma equipe, eu tive uma equipe que eram em torno de 6 policiais, e todos com muito tempo de polícia. Uhum, Então, eles testaram bastante a minha paciência. imagino. Mas quando eles perceberam que eu ia com eles, se fosse para comer no boteco da esquina, eu estava junto com eles, em todos os locais eu estava junto com eles, aí eu consegui conquistar a minha equipe para mim e criei uma fama de zica, linha dura, né? Então todo mundo que já vai trabalhar comigo na polícia, essa fama se espalha rápido, né? Já vai trabalhar comigo, já sabe como eu sou, então fica essa coisa, eu vou sempre nas ocorrências, não vou deixar para o colega a ocorrência que chegou, porque a gente vai fazer. E isso vai quebrando as barreiras para que você consiga mostrar o trabalho. Dizer, olha, aqui também é lugar de mulher. Sim, a polícia Sim. é lugar de mulher. E isso tem mudado bastante. Hoje nós temos aí o DHPP com uma mulher à frente, a nossa Academia de Polícia em São Paulo com uma mulher à frente. Olha que bacana. Agora a Polícia Militar tem uma mulher no comando. Então a gente está chegando e ocupando esses espaços, né? Sim. E a sociedade está começando a ver mulheres presente nessas carreiras, né? Era muito comum no início da minha carreira, assim, as pessoas chegarem e falarem: nossa, uma mulher, eu não esperava um delegado. Uma vez eu estava sozinha no plantão à noite, e aí chegou um senhor, né, e ele falou assim: quem que é o delegado? Aí eu falei: a delegada sou eu. Ele falou: não tem outro? Aí eu falei: Olha. não, nesse horário, aqui só tem eu, mas o senhor pode falar porque eu não tenho problema nenhum, não tem questão. Ele, não, porque eu vou ter que mostrar umas fotos. Falei, não tem gênero, não tem nada, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Então, assim, começa a ter mais facilidade pra gente. Mas ainda é bem, a gente ainda lida, sim, com o machismo. Muitas vezes eu vou em local com um investigador e aí eu estou ouvindo as pessoas ali e eles falam em direção aos meus investigadores. Aí os investigadores sempre falam, é para ela que você tem que falar, Sim. é com ela que você tem que falar. Então, mas a gente tem que saber lidar. Também, se for só pro enfrentamento, tipo, ah, sou eu que mando, tem algum momento que você tem que falar desse jeito. Sim. Mas se você for só pro enfrentamento, também você não consegue. Então, às vezes, você tem que conquistar as pessoas, dizer, olha, eu mereço estar nessa posição. Sim. Eu consigo, eu dou conta desse trabalho. Eu sei fazer isso, Uhum. né? E com os autores, o que sempre causou pra mim, assim, aquele impacto é que eu ando sempre armada, ostensivamente, né? Sim, Então, sim. o autor bate o olho. Aí ele, olha, eu sou pequena, mas aí na cintura tá a arma, ele dá aquela, sim, Excelente. senhora, não, senhora. Já muda tudo. A arma, ela dá uma, eu brinco Aham. que a arma, ela dá uma Iguala um impactada. pouco também, Iguala. né? Uma vez eu tava sentada fazendo uma ocorrência e o policial militar tava apresentando uma ocorrência que não era tão grave assim, o autor estava do lado dele, né? E era plantão de central, com 10 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. E eu estava ali digitando e ele queria que eu dispensasse uma perícia, eu analisasse se ia ter perícia ou não pro local, e eu digitando, e aí o senhorzinho ficava assim pra ele: mas por que você tá falando com ela? Por que você tá falando com ela? E eu perguntei pra ele: cala a boca, fica quieto. E aí eu lá assim. Aí até que uma hora ele perturbou muito, aí eu levantei e falei: mas qual que é o seu problema? Aí ele olhou pra mim, assim, pra minha arma, ele falou: ah, é que eu não sabia que a senhora era delegada. Eu falei: ah, e agora mudou, então. Entendi. Entendeu? Então o problema acabou. É. Mas a gente é até divertido quando as pessoas se deparam. Hoje eu me divirto com isso. Às vezes eu tô paisana, que eu brinco, né? É. E aí eu chego no local, banco, que atualmente a gente não vai mais, mas banco era maravilhoso, porque eu ia assim, pós-academia no banco. E aí você pede pra liberar a porta, porque eu tô armada, né? E aí o guarda do banco vinha e ficava me olhando com uma cara de perplexidade. O que essa pessoa desse tamanho pode liberar a porta? É até divertido. Eu ainda me divirto com isso. Mas é interessante você ter colocado, porque a gente está falando da sua carreira, né, que é predominantemente masculina, mas no mundo corporativo, só fazendo um paralelo, Uhum. você trouxe uma
sensação que a mulher tem, que é sempre provar, sempre ter essa preocupação de provar que ela pode fazer e fazer mais até, né? Porque acontece muito também no mundo Eu corporativo da acho que gente ter esse olhar do, ah, é mulher, será que é tão capaz assim? Ou será que é tão qualificada assim? E aí, o que que a mulher faz? Qual a reação da mulher? Fazer o que tem que fazer e um pouco mais, para poder se provar naquele contexto, né? Só que eu um, acho um que pega em paralelo. todas as áreas, viu, É, É. de Mas acaba atuação. gerando até um desgaste maior Sim, pra gente, sim, né? sim, a pega em gente fica todas as exausta, áreas de né? É. atuação. Tem uma hora que você fala assim, ah, não vou argumentar mais. Vai achando o que você quiser achar aí, assim, sabe? Sim, Depois a gente se vê lá na frente, E eu acho porque que não deixa de ser também, né, um recortezinho dessa falta de respeito em relação à posição que a mulher ocupa e que ela, né, ela chegou, né, nesse lugar a partir das conquistas dela, né? que se a gente for olhar para esse lado, assim, a gente vai longe, porque vem toda a estrutura do patriarcal, e aí a mulher chega nessa posição. Então, quando eles chegam, eu geralmente lidero equipes predominantemente masculina, né? E quando eles chegam lá e eles se deparam com uma mulher, na sociedade que a gente vive, ou no ambiente corporativo, que eles estão acostumados com o engravatado, né? exato. Então, quando chega lá e se depara com uma mulher, cria realmente uma barreira. É cultural. Mas, olha, eu vou até fazer um gancho aqui, né? Que diante desse cenário aí, né? O que ainda precisa evoluir no Brasil, né? Em termos de educação, políticas públicas e consciência social. Nossa, a gente precisa. E agora há um porém nisso tudo, porque a gente sempre veio com pequenas evoluções. Ainda que pequenos passos, a mulher veio ali com Uhum. evolução, né? Ao longo dos anos, na década de 70, quando a gente teve ali o homicídio da Ângela Diniz e depois Sim. à frente das mulheres que foram para a rua com cartazes e conseguimos colocar os nossos direitos ali no artigo 5º, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Tudo bem, é uma frase de efeito, mas já foi um passo dentro do processo Importante. de redemocratização do país, quando nós tivemos a Constituição ali, porque tinha uma frente de mulheres brigando para conseguir, porque para quem estudou direito, sabe que a mulher era tida como uma Sim. pessoa semi-incapaz, né? Ela Uhum. dependia Uhum. do marido ou do pai. E quando veio o Estatuto da Mulher Casada, nós tivemos uma evolução, veio o Estatuto da Mulher Casada para dizer, olha, ela pode abrir uma empresa, né? Ela pode. E nós tivemos uma evolução, e ao longo dos anos nós tivemos essa coisa de termos nossos direitos reconhecidos dentro da Constituição. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O que que o Brasil precisa ainda? A gente sempre evoluía, e eu tô vendo, porque eu também atendo crianças e adolescentes, né? Em São Uhum. Paulo nós não temos uma delegacia específica de criança e adolescente, são, na verdade, as delegacias de defesa da mulher que atuam, só faltou complementar o nome, e criança e adolescente, Tá. tá? Mas são as delegacias de defesa da mulher, a gente cuida de todos os crimes da lei Henri Borel, por exemplo. E aí, o que que eu percebo nessa geração de adolescentes agora? A gente está tendo um retrocesso. É a primeira vez que a gente não está indo nem minimamente para frente. A gente está tendo um retrocesso de uma geração que acha que mulheres estão ficando muito com muito poder, com muito. Então, assim, essa briga de gênero, de homem e mulher, que de alguma forma é incentivada por N questões, esbarrou agora nos adolescentes e eles estão, eu não gosto de falar, tá? O nome me irrita. Até porque eu amava o filme e conseguiram estragar um dos meus filmes favoritos, que era os tais Red Pill da vida, Os assim. Brad Pills. Esse discurso, ele tá atingindo nossos adolescentes. E Sim. eles estão reproduzindo, até porque o adolescente ele é uma pessoa em formação, que não tem ainda o caráter totalmente formado, a personalidade totalmente formada, ele vai seguir o que ele achar mais interessante, o que der like, né? Uhum. Que Sim. faz com que ele se sinta Pertencendo a um pertencendo ao grupo, grupo, né? né? E ele vai fazer isso. E aí, hoje eu me preocupo, algumas palestras eu faço para o público adolescente e é muito difícil, porque eles estão com alguma resistência nisso. Então, a ideia a gente já tinha muitos problemas para fazer evoluir, e agora a gente tem outro problema, que os pais têm que começar a prestar atenção nos filhos. Nós tivemos aquele caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, Sim. Pois em é. que um dos adolescentes, ao se entregar, estava utilizando uma frase de efeito lá de um grupo denominado Red Pill lá. Então, como que os pais têm que começar a prestar atenção, tanto pais de meninas Sim. quanto pais de meninos, Sim, porque não são sim. só os meninos que estão aderindo a esses grupos, meninas também Meninas estão também. aderindo. Então, assim, não é uma questão de levantar bandeira de feminismo, nem nada disso. Não precisamos levantar essa bandeira para dizer, olha, as mulheres têm que ser respeitadas nesses direitos aqui.
Sim. né? Se ela quiser ser dona de casa, ok, é um direito dela. Tem uma conta corrente com dinheiro para a hora que você precisar sair. Só a única recomendação que eu faço. Sim. Mas se a mulher quiser ser diretora de empresa, CEO de empresa, não há nenhum problema nisso. Então, assim, nós tínhamos um problema que era devagar, né? A gente tinha que educar, a gente tinha que formar, mostrar que as mulheres podem ter posições de comando, de chefia, de tudo. E agora nós estamos preocupados com essa questão do retrocesso por conta desses discursos que andam surgindo. Novamente, a internet veio para muita coisa boa, mas também para muitos problemas. Uhum. É legal você trazer esse ponto aqui também, saindo um pouquinho do protocolo, porque preocupa um pouco ouvir, né, que está havendo um retrocesso, porque você falou aí do caminho de evolução, né, que a mulher foi conquistando direitos, e agora a gente se depara com uma geração nova que está vindo com uma resistência, né, a toda Uhum. essa evolução. O que a gente faz, né, nesse caso? Eu agora falando no lugar de mãe, é que eu tenho 2 meninos, né, tenho 2 filhos. O que fazer? Eu observo muito, eu controlo, sim, o que acessa, o que assiste, mas o meu mais velho, por exemplo, ele tem 20 anos, ele já é uma pessoa independente, né? O que mais fazer além de instruir, de conversar, de ter canal aberto, que é o que eu, pelo menos, acredito que funciona. E eles têm um exemplo dentro de casa porque eu sou o arrimo da família, né? Então, acho que de cenário tá tudo ok. Então, é assim, isso é muito importante, porque a gente tem que quebrar essas imagens de, não, porque a minha família era uma família que minha mãe e meu pai trabalhavam, mas meu pai adorava empurrar as coisas para minha mãe resolver, entendeu? Então Uhum, sempre foi no interior do Pará, que é um estado, gente, eu posso falar, eu sei que muita gente aqui não pode, porque é preconceito. Eu posso porque eu sou do norte. Lá é sim. muito mais enraizado, dependendo da região que você tá, o machismo. Bem, bem Uhum, presente, até porque são sociedades quase que predominantemente rurais, agropecuárias, enfim, né? Então a atividade de trabalho pesado ficava com os homens e as mulheres ficavam em casa. Porém, em questões, lá é muito mais. Então, assim, a gente precisa ter esse exemplo de, olha, essa família aqui, a mãe comandou. sim. Porque não é uma guerra de sexo de homem para um lado, mulher para outro. Também isso não vai ajudar, Uhum. né? Uhum, Essa aqui é o pai que comanda. E tá tudo bem. Comanda não. Que traz o sustento para casa. Porque sim. na hora de tomar as decisões, são os dois juntos. Né? Então, assim, mas não tem. Hoje, eu estava acompanhando uma palestra de adolescentes e conversando com uma psicóloga que estava lá. Então, assim, a gente fica, o que que dá para fazer? Sim, Conversar e prestar atenção e sim. tentar direcionar. Os pais ficam desesperados, porque o que que eu vou fazer? É isso. É tentar dizer, olha, eu brinco quando tem uma filha, né? Além de só a menina, você tem dois meninos, pelo que eu Sim, entendi, e né? uma enteada. Já dá para começar a trabalhar isso, né? Porque se eles têm um cuidado com o outro, porque geralmente com os meus presos eu falo, e se fizesse isso com a sua irmã, É, né? é. Com a sua Muda. filha? Como que você se sentiria? Para os autores eu sempre falo, você queria que sua filha casasse com um homem igual a você? Uhum. É isso que você deseja para ela? Então eu Excelente. acho que quando eles conseguem se O colocar, exemplo é é fundamental, né? Não fundamental. adianta falar, falar, falar Não adianta brigar. e O adolescente, mostrar ele o não contrário, vai, né? né? Então, É. hoje, o problema dos adolescentes pra gente é muito grande, porque hoje o Discord é uma ferramenta terrível, difícil contato, controle. Nós temos um grupo hoje liderado pela doutora Elisa André, o grupo Núcleo de Atuação Digital, NOAD. E são assim, eles torturam, eles se reúnem. Aí você pensa, é o adolescente que não tem família. Não. Família super estruturada. Eles se reúnem na madrugada e fazem tortura de animais, Aí eu tava estupro vendo isso. virtual. As imagens são Sim. horríveis. é, Jogos online como Roblox e Free Fire. Eu já aprendi eu não gosto da palavra também, que o termo tecnicamente não é correto, mas se popularizou no Brasil. Era um pedófilo. Eu consegui reunir, ao término do flagrante, 32 vítimas, porque eu tinha que encerrar o flagrante com o celular dele, e depois o celular dele foi para a perícia e descobriu muito mais vítimas. As imagens são terríveis, né? Você ficar vendo ali imagens de crianças sofrendo abuso sexual é muito difícil. As torturas que eles fazem. Então, assim, e são adolescentes que tudo que eles querem é pertencer.
Sim. né? Então, assim, eles querem fazer parte de um grupo. As meninas começam, a engenharia social dos adolescentes maiores ali é muito grande, então elas começam seduzindo, o namoradinho virtual, troca uma foto, manda uma foto, aí a partir dessa foto eles começam a chantagear essas meninas quando elas não querem mais enviar Uhum. fotos. Eu tô com uma ocorrência agora, essa semana eu vou numa escola fazer palestra para um grupo de adolescentes, que lá dentro dessa escola, os adolescentes pegaram as fotos das colegas, por IA, eles colocaram elas sem roupa, né? Eles pegaram fotos normais, Sim. colocaram elas fotos sem roupa e começaram a circular esse vídeo. Gente, isso é um crime gravíssimo. Aí foi um adolescente lá, ele falou, era uma brincadeira. Eu falei, você não tá entendendo. É. É um crime com uma pena alta. Ah, mas não é o corpo dela. Eu falei, a lei não faz diferença. Sim, Sim. Então, assim, os adolescentes, eles não têm noção da gravidade da situação, das coisas. E para os pais, é desesperador. Sim. Porque sim, enquanto eu sim. tava lá dando uma lição no adolescente, a mãe estava do lado de fora chorando desesperadamente, porque inclusive, ela descobriu que a filha dela estava no meio do rolo lá do carrossel de fotos que fizeram, né, com essa criação de IA. Então, quando você me faz essa pergunta, eu não tenho uma Sim. resposta correta, pronta, simples para dar. Os pais precisam ficar atentos no conteúdo que os filhos estão seguindo, e não são só os meninos, volto a dizer, as meninas também, Uhum. né? O conteúdo que os filhos estão seguindo, a maneira como eles se relacionam, quem são o grupo de amigos, qual grupo que eles pertencem. Não adianta também o pai partir para o enfrentamento com esses filhos, porque aí só vai se distanciar. Sim. Aí eu brinco também, eu não sou mãe, então eu não sei muito bem, mas eu brinco, na minha percepção, também não dá para ser esse só amigão, Ah, não. né? Não, Sem Porque aí porque não daí dúvida. vai não dar tem pai nem certo, mãe, Sem né? não dúvida. respeita. Então você tem que ficar num limite ali entre eu não sou seu inimigo, mas eu também não sou seu coleguinha que você vai tratar Sim. como para tentar conduzir essas pessoas por um caminho que não seja assim, o cenário que eu vejo no futuro, eu tenho uma amiga que ela fala, daqui para frente é só para trás. Ela é o Eu gosto pessimismo em dessa também. pessoa, entendeu? Eu fico ali, eu falo, não, vamos acreditar ainda, assim, de alguma Aham. forma, vamos tentar acreditar que tem solução. Mas a É. gente precisa pensar nisso, por quê? Por conta desses discursos, são discursos muito Sim, sedutores. sim. Sim. Existe uma série no Netflix que eu acho que todo mundo assistiu, que chama Adolescentes. E Sim. ela Sim. reflete muito isso, assim, o pai estava tranquilo porque o filho estava dentro de casa. Nem Aham. Só que imaginava. dentro de casa era um local perigoso, Sim, né? Então os pais falam, eu monitoro o celular por um aplicativo de monitoramento. Os hackers ensinam os adolescentes como burlar esse monitoramento. Sim. Então, às vezes, o pai está achando que está controlando e não está e não controlando. tá. Então, eu não tenho uma resposta exata. E nesse ponto, para os pais, eu acho que eu só espalho pânico. É, acho que diante de tudo isso que você falou, né, e até dessa falta de resposta com o que fazer, porque eu também não tenho, além, né, da gente estar muito próximo, é deixar esse canal de conforto na comunicação aberto, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente a entender, ou a criança poder chegar até a gente, o adolescente chegar até a gente e falar o que que realmente pode estar passando, né? O que que foi estranho, tal. Enfim, mas, doutora Daniela ou Dani, nós temos uma plateia aqui hoje e a gente quer ver se eles querem fazer pergunta. Ele e elas querem fazer perguntas para você, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, pessoal. Diga. Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicanalista e sexóloga, e aí eu queria esse olhar para a clínica, né? Ouvindo tudo isso de violência, e ali como um lugar ali de escuta, mas não como interferência. Mas quando que a gente pode agir, ou se a gente pode agir, ou como que a gente pode interferir ali, né? Se esse lugar ali da violência vindo de um paciente ali, né? Se é que você tem enfim, alguma dica ou alguma informação sobre isso? Excelente pergunta, porque muitas vezes essa vítima não vai chegar na delegacia primeiro. Ela vai chegar no seu consultório. Ela vai chegar e aí ela vai narrar isso. E o primeiro momento, eu sempre falo, não é nem, eu vou pegar você e a gente vai na delegacia. Essa vítima, ela precisa de acolhimento, ela precisa de uma escuta ativa. Isso independente se for no consultório ou se for para um amigo ou um familiar, e é muito difícil, porque o familiar, ele quer logo agir. Mas a Uhum, vítima também precisa querer. Lógico que se for um caso gravíssimo de violência física, aí a gente age independente da vontade dela, até porque a lei não sim, diz que eu preciso. Essa semana eu prendi um autor que a vítima não queria que eu prendesse, mas ele bateu na cabeça dela que ela precisou de 6 pontos.
E ainda assim ela ficava pra mim, mas ele é um homem bom, ele é um pai bom, assim. E ele já tinha, ele inclusive estava procurado por um feminicídio contra outra vítima. Mas ela tá dentro do ciclo, ela não consegue sair Enxergar. imediatamente. Então a gente toma as providências por ela. Muito Uhum. embora, né? Eu já tive vítima que falou: você tá destruindo minha vida, você tá prendendo o amor da minha vida, se mete na sua vida, né? Mas para quem está acolhendo, você precisa ter uma escuta ativa. Aquela vítima, ela não pode se sentir julgada. A gente julga, não tem jeito. O ser humano julga, mas julga por dentro. Eu falo para minha equipe, julgue por dentro, não deixa transparecer no rosto. Sim. Depois que a mulher vai embora, porque também nós somos seres humanos, e a gente, na delegacia, ninguém fala assim, ah, eu vim aqui dizer que eu casei, tive um filho e tô super feliz. Nós somos depósitos de, né, de situações ruins, de desgraças. As pessoas só vão lá contar coisas ruins. Então a gente também tem a nossa forma de distrair. Eu falo, mas a nossa forma é só depois que a gente fecha a porta e essa Sim. vítima tá longe. A gente julga por dentro. Mas se é um familiar, um amigo ou mesmo um profissional que ela procurou, ela não pode se sentir julgada. Você não pode estar lá dizendo assim, ah, você está me procurando pela 10ª vez, com a mesma coisa. Ela tem que se sentir acolhida. Toda vez que ela sentir que ela precisa de ajuda, eu tenho vítima que é de crime que depende dela, né? Ela ficava assim, ela me liga, ela vai lá. Teve um dia que ela foi até a delegacia, sentou na minha sala, sentou lá, olhou, conversou, ela falou, tá bom, vou embora. Ela não quis registrar o BO e eu não posso Olha só. obrigá-la. Uhum. Ela precisa se aceitar como vítima. Se aceitar vulnerável é um exercício terrível. Eu já passei por isso, né? Sim. Assim, eu sou divorciada e eu brinco que eu só aceitei ser titular de DDM quando eu fui passar pelo que era um casamento, porque o casamento, ele é um heroísmo para todos os lados, Sim. né? Então, assim, e aí, no final do meu casamento, o meu ex-marido é advogado, e eu já era policial, e aí ele começou numa história, a gente já tinha divorciado, ele começou numa história de querer ir o tempo todo atrás de mim, e aí gerou um boletim de ocorrência de perseguição. Isso para mim, falar isso livremente é Aham. um ato de que estou me libertando das minhas amarras, porque ele sabia que eu não ia querer fazer um registro de ocorrência porque eu era delegada titular de uma delegacia de defesa da mulher, Sim. porque eu tinha fama de delegada linha dura, porque eu não ia querer, porque todo mundo comenta, vira fofoca, o constrangimento, o julgamento do coleguinha na polícia também teve isso, né? Eu Uhum. também tenho colegas que fizeram isso comigo. E aí, quando eu me deparei com essa situação, eu falei, cara, eu sou vítima. Sim. E hoje eu falo até para incentivar as vítimas. Qualquer pessoa pode ser Pode ser. vítima, né? Então, assim, a gente teve aí um relato, uma história triste esse ano de uma guarda civil no Espírito Santo que era líder, chefe, e até no combate à violência doméstica lá, e infelizmente foi morta dentro da casa dela, e o autor se matou em seguida, né? Que acho que era um policial rodoviário federal. Então, essa vítima, quando ela vai pedir ajuda, ela não quer o julgamento do outro, ela quer o acolhimento. Então, tem que ter a escuta ativa. É lógico que, se deparando com uma vítima que está em risco, a integridade física, assim, muito grande, aí aciona Sim. as forças de segurança pública até contra a vontade dela, que não é o ideal. O ideal é que ela se aceite como vítima e que ela participe da comunicação dessa ocorrência, para que a gente tenha toda a colaboração dela. Nós temos muitos casos que nós temos vítimas não colaborativas, e aí Uhum. a investigação é um pouco mais difícil, porque ela vai chegar na frente do juiz e vai dizer, não, essa lesão aqui não foi ele, eu caí, eu Sim. me machuquei, eu fui vítima de uma tentativa de assalto. E aí ela vai tentar criar mecanismo para que ele seja inocentado. Então, o ideal é que essa vítima se perceba como vítima, que é Sim. ruim, é péssimo. Se aceite como vítima e reconhecer a própria vulnerabilidade é muito ruim. Mas isso a gente só vai ter na escuta ativa. E muitos casos vêm depois que a vítima, a maioria, depois que a vítima procura um profissional de saúde mental ali, aí ela fala, agora eu tô pronta para enfrentar, porque ela vai lidar com muitas coisas. Se tem filhos, os filhos vão dizer, você destruiu a nossa família. Não é Uhum. o pai que foi o agressor. Sim. Ou o filho vai brigar com o pai de tal forma que a mãe também não quer, Sim. que não quer mais ver o pai. Ou vai, e aí assim, essa pessoa, essa vítima tem que estar preparada para tudo que vem depois, porque É. o BO é só o primeiro passo. Depois Uhum. vai vir muitas coisas que ela vai ter que enfrentar. Desde a separação, o julgamento dos familiares, relacionamentos longos, as duas famílias ficam, ah, porque a minha sogra gosta de mim, ah, porque minha mãe gosta dele, ah, porque ele é um bom pai, um bom tio, um bom isso, um bom. Então, tudo isso faz com que a vítima se mantenha naquele relacionamento. É muito difícil trabalhar com violência doméstica. Sim, eu imagino. É, na verdade, eu queria te pedir para fazer um comentário sobre uma questão e depois fazer uma pergunta. Em relação à Lei Maria da Penha, aplicação da Lei Maria da Penha,
a grande maioria das pessoas acha que ela só vale no âmbito de casais, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho como é que isso pode ser utilizado em outras esferas do, do, do vínculo familiar e também para mulheres trans, né? E a segunda questão seria sobre como é que você vê ah, o uso indevido da Lei Maria da Penha por algumas mulheres. Como isso atrapalha quem realmente precisa fazer uso da lei. Sim. Então, falando da primeira parte da pergunta, né? Na verdade, assim, não são só relações amorosas, afetivas que envolvem. Essas todas incluem, até para quem pretende um relacionamento, também inclui a Lei 11.340, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, e todos os benefícios que a lei traz. Agora, relações familiares com mãe e filha, a vítima tem que ter sempre uma mulher. E aí eu Uhum. já respondo a questão da vítima trans, porque pra gente não interessa se essa mulher é cisgênero ou transgênero, é mulher, é vítima, tá? Uhum. A gente tem poucos julgados, mas já tivemos, em analogia, utilizados excepcionalmente para casais homossexuais masculinos. Mas casais homossexuais femininos, tranquilo, porque a vítima vai ser uma mulher. Mãe e filha, o pai em relação à filha, sempre vai ser irmãos. Uhum. Então, a gente tem sempre essa questão familiar. O que que eu preciso também não é, meu irmão brigou comigo, eu vou lá na DDM fazer um boletim de ocorrência. Também não é só isso. Uhum. Eu preciso que haja uma hipossuficiência de uma parte em relação à outra, né? Então, se são dois irmãos que moram em casas separadas, que são independentes, que não tem nenhuma vulnerabilidade de um ao outro, da mulher para o autor, para o irmão homem, não vai ser, não vai aplicar a lei 11.340. Então, para aplicar, eu preciso ter uma relação ou afetiva, que é o primeiro caso, ou relações familiares em que há essa situação de que o autor tem alguma questão de dominância em relação à vítima, né? Ou é o pai ou irmãos que moram na mesma casa, que ela fica ali numa situação de violência constante, no mesmo teto, exposta a uma situação de perigo a qualquer momento. Então aí eu vou ter a aplicação da lei. A questão de casais homossexuais femininos, não tenho o que falar, porque a vítima vai ser mulher e vai aplicar a lei normalmente, e mulher transexual, pra gente só interessa a primeira parte, mulher. Não me interessa se é cisgênero ou transgênero. Ela vai ser também aplicada a Lei 11.340. Agora, como que fica a utilização indevida da lei? Isso é um ponto que eu gosto de falar, porque as pessoas, de repente, começaram a falar disso como se fosse, assim, 100% dos meus casos. Eu diria que é 0,00, antes eu falava 1, mas eu tô achando que é 2 agora, porque teve uma mudança no direito civil, que vítimas de violência doméstica em relação à guarda de filhos, e a gente percebe quando a vítima está indo lá fazer um boletim de ocorrência para se beneficiar. A gente percebe, a polícia Uhum. sabe. Assim, eu brinco, com o tempo, eu fui numa audiência uma vez, o juiz falou assim para mim, eu trabalhava em distrito diário, mas como a senhora sabia que lá tinha droga? Eu não consigo nem dizer, a gente bate o olho, você sabe. Uhum. Lá Sim. vai ter, Experiência, né? né? Então, O assim, repertório vai é, aumentando. a gente sabe quando uma vítima chega na delegacia e ela está criando uma situação para conseguir um benefício na vara da família, que muitas vezes é isso que acontece, né? E essa vítima, a gente já faz o boletim, porque nós somos, né, vamos apurar o que está acontecendo, mas também é cientificada de que ela pode responder por um crime de denunciação caluniosa, que é Sim, diferente da calúnia. tem consequência. Porque a calúnia é só o próprio autor ali que foi acusado falsamente que vai atrás. Mas o fato dela comparecer numa delegacia, utilizar o mecanismo público, né, eu perder um tempo ali com ela, instaurar um inquérito policial, mobilizar toda a questão, o aparato público para apurar uma falsa comunicação, é o que a gente chama de denunciação caluniosa. E isso é um crime que tem uma pena. Uma vez o juiz me ligou da audiência, ele falou: eu quero que instaure inquérito policial. Ligou na delegacia, né? Porque essa vítima aqui mentiu, né? Uhum. Então, assim, a gente tem isso. E as vítimas precisam saber, toda vez que uma mulher utiliza indevidamente a Lei 11.340, ela atrapalha Sim. a credibilidade de muitas vítimas e até dela no futuro, se ela for vítima,
que precisa daquela lei. Porque a gente já está vivendo um momento em que estão questionando o papel da mulher por esses movimentos aí que estão surgindo na internet. E aí ficam questionarem uma lei que foi tão difícil conseguir, gente. A tentativa de homicídio da Maria da Penha foi em 1983. O Brasil foi condenado no órgão internacional em 93 e a lei só veio em 2006. Sim. E precisou de uma série de alterações para que hoje nós tivéssemos o modelo que nós temos, porque ela nasceu boa, mas só boa. Ela Uhum. foi ficando melhor ao longo do tempo. Nós não tínhamos, por exemplo, o crime de descumprimento de medida protetiva e era um problema seríssimo. O policial militar chegava lá com o autor e dizia assim, ele estava na frente da casa da vítima e ele está proibido. E aí a gente não sabia muito bem o que fazer no final de semana, porque se fosse durante a semana, você até podia representar pela prisão dele para o juiz, mas no plantão o juiz não ia querer dar. Então ficava uma coisa meio solta. E esse crime de descumprimento só veio em 2018. Então é tudo muito Muito recente. recente. Em termos históricos, o arcabouço legislativo que nós temos de proteção à mulher, que tem funcionado, ele é muito recente. E as pessoas gostam muito de falar assim, mas a medida protetiva não funciona porque a fulana morreu e ela tinha uma medida protetiva. É a exceção. Sim. Funciona, a medida protetiva é uma medida que veio assim, para funcionar. Quando o autor ele recebe lá, você está proibido de se aproximar dela. Caso contrário, você vai preso, ele causa um impacto. Claro. Eu diria que 95% das vezes funciona. E a prisão mais fácil, mais gostosa, eu adoro prender gente, né? Porque nem se eu ganhasse na Mega Sena eu largaria esse emprego, porque eu acho maravilhoso chegar lá na casa 6 horas da manhã, arrebentar a porta e dizer bom dia, dormiu bem, né? Eu amo esse emprego. E a prisão mais simples que tem é o descumprimento da medida protetiva, Sim. porque o juiz falou pra ele, não se aproxime a menos de 300 metros. Teve um que falou assim pra mim, mas eu só tava olhando pra ela. Eu falei, você sabe medir? Sim. Então É pronto, isso aí. acabou. É isso. Assim, então funciona e funciona muito bem. Então, quando uma mulher usa indevidamente isso, ela pode estar prejudicando não só o direito dela, vai ter consequências para ela, mas ela pode estar prejudicando o direito da filha, da irmã, da amiga, da mãe e dela no futuro, se precisar efetivamente dessa lei. Então, a gente precisa ter Excelente. essa consciência. Foi ótimo, assim, foi uma conversa muito bacana. A gente sempre fala que quer que volte, então já fica aqui um Se deixar, eu convite. falo, Porque esse é um gente. assunto que a gente vai embora mesmo. Dava para ficar mais umas 2 horas, Ah, então você dá. vê, plateia gostou. Aham, A gente vai pedir para voltar, porque acho que tem muitos subtemas aí nisso. É um sim. tema que me interessa muito, tem muitos subtemas, você tem algumas especialidades, então eu quero já deixar o convite aqui de antemão. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer te ter aqui, conversa gostosa. Se você também tem canal, compartilha, não sei se você compartilha roupa, alguma coisa assim, fica à vontade, a gente também já divulga. E se não, eu falo pro pessoal aqui, né? Não esquece de seguir o Conte, né, mãe? O Conte também. Bom, eu quero te agradecer muito por compartilhar essa conversa tão gostosa, né? Tão profunda, tão intensa, tão espinhosa, Importante, mas muito necessária. importante, necessária, exatamente, né? E também espero que a gente volte aqui a falar com você muitas e muitas vezes, porque sempre tem assuntos aí, recortes para a gente explorar, né? Obrigada, Daniela. E se você puder passar seus canais, Tá fique à certo. vontade. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que eu faço isso porque combate. Eu vir aqui falar, se me evitar um BO lá na delegacia, eu já fico muito feliz. Se uma Sim. vítima perceber e conseguir sair, ou alguém socorrer uma pessoa, né? Então eu fico assim, agradecimento para vocês por me trazer aqui para falar sobre esse tema e o recado para que as mulheres se percebam como vítima, não se constranjam, procurem ajuda, se for só para escuta e posteriormente para tomar as providências legais, né? São Paulo tem o aplicativo da SP Mulher, Boa. baixem esse aplicativo, SP Mulher Segura, tanto para Android quanto para iOS. Lá é possível fazer o registro do boletim de ocorrência online, tem acesso à rede de apoio e também para as vítimas que possuem medidas protetivas, tem o botão do pânico. São Paulo já está trabalhando também com tornozeleiras, ainda não tem suficiente para todo mundo, mas é muito legal isso. Então, eu peço para que vocês procurem todas as ajudas, né? Eu divulgo o meu Instagram, mas o meu Instagram ele é fechado porque eu já tive preso querendo me adicionar. Então, basta dizer, eu ouvi você no podcast e eu aceito lá. Maravilha. Um dia eu volto a deixar ele aberto, mas por enquanto é meu Instagram pessoal. Eu não tenho um Sim. perfil profissional porque eu não consigo tempo
e como eu falei, eu não sou uma pessoa muito do mundo digital, para alimentar duas redes ao mesmo tempo. Mas por que que eu divulgo o meu, pessoal? Porque muitas vezes é por lá que me pedem ajuda. Então, essa semana mesmo, Perfeito. eu já tinha feito a prisão de um indivíduo e uma terceira vítima, que eu já tinha duas vítimas do mesmo. Foi divulgada essa prisão, tudo, e aí uma terceira vítima me achou pelo Instagram, me procurou e a gente conseguiu uma terceira vítima do mesmo autor, né? Então eu divulgo por isso. Meu nome é cheio de letrinhas, né? Mas é @Daniela Pinheiro, tudo junto. O Daniela tem 2 N's, Y e 2 L's, que eu sou do norte, né? A gente lá gosta de letra. E é só dizer que me ouviu no podcast que eu aceito você lá, tá bom? Muito obrigada Maravilha. pelo convite e pela oportunidade. Fiquei muito Nós feliz. Super que obrigada. agradecemos. Obrigada. E a gente volta num outro momento. É isso aí.